A paz de Cristo, queridos. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor nessa noite? Digam glória a Deus. Então vira para alguém que está do teu lado e diga: então melhore essa cara, pelo amor de Deus, que você está parecendo que está num velório. Quantos podem levantar uma mão e dar glória a Deus aí? Quantos podem levantar duas mãos e dar um glória a Deus? Deixa eu falar uma coisa para você que acontece na igreja. A gente entra num culto como outro qualquer. A gente está muito acostumado a esperar coisas especiais de reuniões especiais. Mas eu costumo dizer, e desde que o Nani fez isso, eu nunca mais me esqueci. O Nani Azevedo fez isso uma vez, e eu nunca mais me esqueci. Ele fez uma analogia com a vida de cada um e o efeito que o culto genuíno, sincero a Deus provoca. Ele diz: olha, você chega na igreja carregado de problemas, com expectativas de coisas que deverão acontecer, com decepções de coisas que aconteceram, que cada um de nós é uma história, uma vida com seus eventos, sejam eles bons ou ruins. Então você entra na igreja, você senta e você pensa que é um culto como outro qualquer. Às vezes o louvor que começa, você conhece a letra, e tem pessoas que cantam até no automático. Mas o importante é que você veio, você está na casa de Deus. E aí você começa a adorar. Você não está vendo absolutamente nada. Com seus olhos naturais, você não está tendo percepção absolutamente de nada. Você só está em comunhão na igreja. E alguém que está conduzindo aqui a adoração, você respeita. Então ele diz: levante as suas mãos, e você levanta. Ele diz: dê um glória a Deus, e você dá. Ele diz: diga para a pessoa que está do teu lado uma verdade profética, libera uma palavra, e você faz isso. Mas você não está vendo o que de verdade está acontecendo. Está acontecendo algo sobrenatural. Coisas que os teus olhos, a tua percepção, o seu olfato, a sua audição, o seu paladar, o seu tato não estão percebendo, estão acontecendo. Nós estamos muito acostumados com coisas sobrenaturais. A gente quer sempre ver anjo, quer fogo, a gente quer ver voz como de trovão ou som de muitas águas. E a gente pega Deus e coloca nesse mundo pequeno que é do ser humano. A gente tenta comportar Deus dentro da nossa finitude de visão, mas na verdade está acontecendo algo poderoso. A Bíblia diz que quando você adora, Deus se levanta do trono. Quando você adora, os anjos adoram com você. Quando você adora, você cumpre o propósito para que você foi gerado. E aí, você adora não é porque Deus faz, você adora porque Deus é. Você não adora porque Deus vai fazer alguma coisa, você adora porque Deus é criador até do nada. Porque a Bíblia diz que na matemática humana 0 mais 0 é igual a 0. Na matemática de Deus não, a Bíblia diz que Deus restaura as forças daquele que está cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então Deus pode do nada gerar alguma coisa através da adoração. Mas os teus olhos muitas das vezes te enganam, porque você está olhando para o som, para a luz, você está tendo uma percepção de ambiente, de ar-condicionado, e você está pensando que tudo se resume a isso. Não, tem coisas poderosas acontecendo, tem coisas sobrenaturais acontecendo, e quem está dando aleluia está entendendo o que eu estou falando. Estão acontecendo coisas, Deus está fechando covas, Deus está liberando cura, Deus está trazendo um novo tempo, Deus está trazendo uma ideia que você nem sabe que vai surgir amanhã, e você pensa que é depois do café que você foi endorfinado. Não, é no lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, que Ele está liberando algo na tua direção. Se você entender isso, todas as vezes que você vier para a casa do Senhor, você vai adorar como se fosse o último dia da sua vida, você vai adorar como se não tivesse amanhã, porque se você fizer isso, você está cumprindo o seu propósito, e aí você está apressando aquilo que Deus vai fazer na tua vida. O problema é que nossa percepção humana novamente nos trai, e a gente quer sentir na carne, a gente quer sentir um arrepio, e a gente prende Deus nessa comporta. O Nani Azevedo falou uma vez numa Slavec, eu nunca mais me esqueci, e eu já fiz isso aqui uma vez na igreja, mas como tem sempre muita gente nova, eu vou repetir aqui. Quando você chega na igreja, você não está vendo nada, mas você começa a adorar. Você não está sentindo nada, mas você começa a adorar, você começa a exaltar, você começa a glorificar. Você foca a tua mente naquilo que está acontecendo, você vai se desligando lá de fora. E sabe o que acontece? Algo que você não percebe inicialmente começa a acontecer. Pega 2 dedos seus
E enquanto eu vou falando, você começa a bater um dedo no outro. Vai batendo um dedo no outro. Ninguém escuta. Parece que não está acontecendo nada, mas você se entrega e você vai ficando, e a palavra vai vindo e vai criando raiz no teu coração. Bate com 2 dedos. Você vai sentindo no teu coração um alívio por você estar aqui. Você diz, valeu a pena sair da cama e vir para cá. Foi bom, agora que eu estou aqui, eu estou me sentindo melhor. Bate com 3 dedos. Sabe o que está acontecendo? Está começando uma mudança de dentro para fora. O Espírito Santo está tratando dentro de você, com coisas que você não sabe. Bate com 4 dedos. E aí você vai adorando, e vai glorificando, e vai exaltando, e vai magnificando. Quando você bem menos espera, a chuva de Deus chegou. Bate com todos os dedos. Eu tenho tanta certeza disso que eu estou falando, que eu queria que você fosse, mais uma vez, profeta para alguém que está do teu lado e dissesse, a chuva de Deus chegou na tua vida. Diga para alguém, a chuva de Deus chegou. Diga para alguém, a chuva chegou. E a chuva representa uma resposta. A chuva pode vir como um alento. A chuva pode vir como uma cura. A chuva pode vir como uma conexão, como uma ideia, como uma chave, com um relacionamento. A chuva de Deus pode estar chegando aí para casamento, porque eu vou casar. Muita gente aqui nessa igreja. Eu estou vendo já, eu já estou sabendo. Eu estou conversando, estou dando bates de atendimentos pastorais. E eu já estou conversando com gente no gabinete que eu estou falando, caramba, ele é do número dela. Só vou pedir a Deus para Deus gerar uma conexão na hora certa. Eu estou vendo aqui, olha, eu estou profetizando que Deus vai fazer esse ano coisas absurdas na sua vida. Eu não vou falar de coisas comuns não. Deus vai fazer coisas absurdas, substanciais na tua vida. Quem se apropria nisso aí, diga glória a Deus e se manifesta de alguma forma aí, dá um aplauso, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá um louvado seja o nome do Senhor. Faz alguma coisa que mostra que você acredita no que está sendo ministrado aqui desse altar para a sua vida. Porém, contudo, entretanto, todavia, o tema dessa reflexão hoje é: estamos em guerra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 7 e 8. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Senhor, está a tua palavra aqui, e eu sei que ela é poderosa, que ela é viva e que ela é eficaz, e ela tem o poder de penetrar, Senhor, em cada coração e fazer aquilo que lhe apraz. A minha oração, Senhor, como sempre faço nesse altar, é que o Senhor me use como instrumento, como um canal desobstruído, para abençoar as vidas que estão aqui. E que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração sirva de norte, de direção, de porto e de rumo para alguém aqui nessa noite. Tira qualquer confusão de pensamento da minha mente, porque eu sou muito limitado, às vezes eu falo rápido demais. Mas o Senhor é bom e o Teu Espírito Santo está no comando e no governo desse culto. Retira qualquer coisa que eu queira falar que não seja da Tua vontade e me acrescenta o que me faltar. Porque eu sou limitado, mas o Senhor é poderoso e não tem limites em poder e amor. Glorifica o Teu nome, exalta o Teu nome na Tua igreja nessa noite. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Estamos em guerra, irmãos. Eu fico preocupado, e a gente agora com a rede social, a gente fica vendo como as pessoas, tem muita gente que está vivendo num mundo colorido, no mundo de Bob, sem noção exata do perigo que nós estamos correndo, porque se você quer saber o que é estar em guerra, se você pudesse fazer um turismo na Ucrânia agora, você veria o que é um estado de alerta, um estado de guerra.
As pessoas dormem e acordam preocupadas, elas têm bunkers em casa, elas racionam alimentos, e é uma irresponsabilidade nós acabarmos de ler um texto que diz que houve guerra nos céus, porque alguém quis tomar o lugar de Deus. E é uma irresponsabilidade muito grande nós vivermos no mundo colorido de maneira irresponsável, despreocupada, quando na verdade nós deveríamos estar sim, bebendo água, como os valentes de Gideão, porém bebendo água, observando o que está acontecendo à volta. Eu sou do tempo, e quem é pentecostal, é do movimento pentecostal, quem é assembleiano, ou até de outras igrejas, mas de cunho pentecostal, e eu já repeti isso diversas vezes na igreja, mas como aprendi com o pastor Silas, a repetição é pedagógica. Quem de nós aqui nós já vimos que era quase impossível num culto não ter uma manifestação de um demônio? Uma pessoa manifestar um demônio. Por que nós não estamos vendo mais isso? Primeiro porque, infelizmente, a desgraça da falsa teologia da prosperidade entrou nas igrejas. E as pessoas estão pregando somente sobre como ganhar dinheiro, como você ter dinheiro. Como se ter dinheiro fosse a coisa master, a coisa mais importante dessa vida. As pessoas não estão vendo os dados que dizem que os países mais ricos estão enfrentando uma grave crise moral, uma grave crise emocional e, consequentemente, uma crise espiritual, que numa ordem de valores é a primeira, porque tudo que acontece no mundo natural é uma reverberação do que acontece no mundo espiritual. Se dinheiro resolvesse o problema, os Estados Unidos não teria a ponte Golden Gate, que é o lugar onde mais se suicida no mundo, e as pessoas têm a prática de chegarem na ponte e pularem. E por que você não fica sabendo desses dados? Porque existe um dado, uma lei, né, que rege a Organização das Nações Unidas e também a Organização Mundial de Saúde, de que dados de suicídio em lugares comuns não devem ser revelados comumente. Por quê? Por causa da tese de rebanho, de gado. As pessoas costumam fazerem as coisas que a moda está fazendo. Então, agora, para vocês terem uma ideia, em 2020, no auge da pandemia, eles deram um dado que escapou, eu não sei se alguém propositadamente fez, mas eles fizeram uma contabilidade que no ano de 2020, em 2 meses, 516 pessoas pularam da ponte Golden Gate. Se dinheiro resolvesse o problema, e as pessoas, infelizmente nas igrejas, e eu estou muito feliz por a igreja, por nesse momento de adoração, e o pastor Robson pegar a palavra, ele não sabe o que eu ia pregar, e ele falar sobre a volta de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão olhando somente para o seu umbigo, elas estão olhando somente, a vida é pagar contas, ir para casa, viajar. Não, eu sei que tudo isso é importante, mas a Bíblia diz que se nós quisermos a presença de Deus, se nós pensarmos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E o pior, a Bíblia nos dá elementos desde o começo da sua palavra para nós entendermos e enfrentarmos a guerra espiritual. Nós estamos vivendo em guerra, e eu queria que você dissesse para o irmão com um sorriso, mas dissesse para ele: eu estou sorrindo, mas o que eu vou dizer é sério, nós estamos em guerra. Diga para alguém aí, por favor. Nós estamos enfrentando uma guerra, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela DEVEC, e não somente pela DEVEC. Existem muitas igrejas de homens de Deus e mulheres de Deus que são sérios, que estão dizendo: você vai ter uma vida abundante, sim. Você pode ter o carro dos seus sonhos, sim. Você pode fazer a viagem dos seus sonhos, sim. Você pode ter o casamento dos seus sonhos, sim. Você pode ter a sua vida de príncipe ou princesa, sim. Mas você precisa entender que essa vida é efêmera, essa vida é transitória, essa vida é passageira. Nós estamos numa guerra, porque o mundo espiritual quer que você não entenda isso. Satanás, ele quer te tirar da presença de Deus, porque existe um céu para você ir, existe uma eternidade para você habitar, existe um futuro que Deus estabeleceu para você. E se você não entender isso, você vai se acomodar da sua vidinha, seja ela mais bela ou mais medíocre. Eu queria que você dissesse: estamos em guerra.
Se você não assistiu, eu sugiro que você assista aquele filme A Vida é Bela. Ele ganhou alguns Oscars, inclusive de melhor ator. Aquele filme é uma comédia dramática. E a história, e aqui que eu quero aplicar para você, nessa história, um pai, que é um judeu, ele vai para o campo de concentração e ele leva o seu filhinho. E aí, para o seu filhinho não sofrer, ele vai perder a esposa dele, que ela vai ser separada dele, ela vai morrer na câmara de gás, e ele vai ser mandado num trem com seu filho para um outro lugar. E aí ele consegue enganar o filho dele, que é um menino, uma criança, deve ter seus 5 para 6 anos, e ele fala para o filho: olha, nós vamos começar uma grande brincadeira. E ele passa o filme inteiro, inclusive até a hora que ele morre, ele engana o filho como se tudo fosse uma brincadeira. Ele diz, por exemplo: olha, virão os homens maus agora, e quando eles vierem, é um pique-esconde, você tem que se esconder, porque se você não se esconder, você não vai ganhar o prêmio. E aí vem os nazistas, o filho se esconde, e ele consegue fazer o filho ficar alheio à guerra, até que ele morre. E até no dia que ele é encontrado pelo pelotão de fuzilamento, ele vai ser fuzilado, ele brinca com o filho: ó, chegou a hora, hein, quando eu passar, ó, se esconde aí. O garotinho fica escondendo, e aí ele passa assim, e ele pisca para o garotinho pisca, e ele é fuzilado na esquina. O que eu estou querendo aplicar? Existem pessoas que estão alheias à guerra que está acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu vou dizer isso aqui com muita tristeza, no prédio que eu moro, não vou falar qual é o prédio, e não vou falar qual a situação, para que você não saiba, mas eu estava ouvindo uma música, flauta, eu estava ouvindo, acho que uma seresta que eles fizeram lá na área de convivência, e estava até bonita, a gente não conseguiu dormir, enfim, a Lília está até meio dodói, mandar um beijo para ela, teve aquela, acho que está com aquela virose, está com febre, né, e está lá sendo medicada, e eu fiquei lá dando atenção para a Lília, e a gente ia tentando dar uma cochilada, mas não conseguimos, porque a seresta e tal. E aí quando eu cheguei próximo à cozinha, porque eu que fiquei responsável pela louça, enfim, pelas coisas da casa, e quando eu cheguei numa janela, e da janela dava para ver, e eu vi 3 mulheres fumando maconha. E por que eu sei que está fumando maconha? Porque eu nasci na Vai Quem Quer, eu conheço maconha, que nego fuma assim. E elas estavam jogando as guimbas dentro de uma lata de cerveja. E sabe o que eu olhei? Eu vi ali financiadoras do tráfico. Mas sabe qual é o nosso problema? Eu estou usando esse exemplo aqui. Essas maconheiras, elas estão curtindo o seu baseado, porque ninguém meteu uma arma na cara delas, nem assassinou um parente na frente delas. Elas estão ali fumando maconha porque elas não perderam um parente que elas amam, um filho delas, drogado, sabe? Que virou um animal, uma besta, que roubou tudo dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa para você: uma das maneiras de Satanás engodar o povo de Deus é te manter alheio a uma guerra. Mas eu quero que você saiba que se você for alheio à guerra, não se iluda, mas dia menos dia, ela vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar nos teus sonhos, e ela vai destruir você. Então, em nome de Jesus, eu quero antes de qualquer coisa pedir a Deus que Ele abra os teus olhos, os teus sentidos espirituais, para que você levante o peito, se arme da armadura de Deus e se prepare, porque quando Satanás chegar para entrar na tua casa, na tua família, ele vai ser rechaçado, porque tem um guerreiro a postos. Eu estou falando para guerreiros e guerreiras aqui, então pelo amor de Deus, se manifesta como você é, um guerreiro que não desiste, um guerreiro que não volta atrás, um guerreiro que não retrocede, um guerreiro que sabe por que está lutando e para quem está lutando. Em nome de Jesus, eu estou falando para mulheres aqui que não vão desistir da família, eu estou falando para homens aqui que não vão desistir do casamento, eu estou falando para obreiros aqui que não vão desistir do ministério, eu estou falando para estudantes aqui que não vão desistir de passar nessa faculdade, eu estou dizendo para homens e mulheres aqui que não vão desistir, vão buscar o Espírito Santo até serem cheios do Espírito Santo. Deixa eu ver os guerreiros e as guerreiras que estão aqui. Ah, meu irmão, me ajuda a pregar, se expressa de alguma maneira aí, se você é alguém que está preparado para guerrear. Nós estamos vivendo uma guerra de narrativas, diga, de narrativas. E a guerra de narrativas é um problema, que a guerra é fato que nós estamos vivendo. O problema é que essa guerra não é mais de fuzis.
Essa guerra não é mais de tanques somente. Não, não, não. Nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. A guerra que nós estamos vivendo agora, ela tem um outro tipo de cenário. A guerra que nós estamos enfrentando agora, ela envolve mídia social. Essa guerra deixa em dúvida muitas coisas que você acreditavam que eram concretas. Guerra de narrativas, você é de esquerda ou você é de direita? Guerra de narrativas, você é calvinista ou você é arminiano? Você está brigando. O pastor Josué Brandão, que é um mestre da palavra, um cara que eu admiro profundamente, ele disse que chegou outro dia em Salvador, no shopping, com a esposa dele, e quando ele acabou de estacionar o carro dele, chegou dois irmãos que estavam, cada um mais roxo do que o outro, dizendo: você é de calvinista, você é pré-milenista, ou você é pós-milenista? Ele falou: meu Deus, desde Martinho Lutero, estão discutindo isso, e vocês querem que eu tenha resposta aqui no estacionamento em Salvador, na Bahia? Eu queria que você dissesse, em nome de Jesus, isso para alguém. Diga: o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. Você sabia que tem crente que não está falando mais com o outro, Silvinho, por causa de política? Você sabia que tem crente que não fala com o outro? Olha só, eu tenho o meu posicionamento, minha convicção. Agora, presta bem atenção. Hoje nós estamos vendo uma guerra usando a política, guerra usando as artes, guerra usando os esportes, guerra usando a mídia de um modo geral. Você, meu irmão, precisa sair desse estado de acomodação e passar urgentemente para o estado de alerta. Você tem que entender que está tendo uma guerra de narrativas. Diga: guerra de narrativas. Nós estamos vendo também uma guerra, gente, essa guerra, as pessoas estão discutindo por coisas que não levam ninguém para lugar nenhum. Outro dia um cara estava discutindo com o outro, que eles estavam dizendo: o arco-íris é o símbolo do LGBT. Aí o outro estava dizendo: mas esse arco-íris tem 6 ou 7 cores? Porque o que a Bíblia fala tem um número de cores, o do LGBT tem outro número de cores. A verdade é que o arco, que não é íris, foi o símbolo do concerto de Deus com o povo, e Satanás estrategicamente pega aquilo que foi o símbolo do concerto de Deus com o povo e coloca para substanciar uma vida de prostituição, de engano. Porque eu lamento informar, se tem alguém aqui que tem um desejo homossexual, cuide-se, cure-se, porque a Bíblia vai dizer: Deus não se deixa escarnecer, os sodomitas não entrarão no reino dos céus. Agora, eu preciso entender, e eu conheço muitas pessoas, pasmem vocês, que me procuram. Eu tenho uma rede social que não é gigante, mas eu tenho um bom engajamento de pessoas, por conta da minha maneira de pregar, por ser um motivador. Quantas pessoas me procuram e dizem: pastor, o que eu faço? E a gente tenta ajudar. Agora, é um erro a gente deixar de amar o próximo por causa de diferenças. Essa guerra de, sabe, é 6 ou é 9? Não, nem é 6 nem 9, tem que ter um terceiro da opinião, é meia dúzia, porque tem sempre aquele que sabe tudo que ninguém sabe. Então, nós estamos enfrentando uma guerra de narrativas. Agora, você precisa entender que nós também estamos vivendo uma guerra dissimulada. Diga: dissimulada. Sabe o que é dissimulação? Definição de dissimulação: ocultação por um indivíduo das suas verdadeiras intenções e sentimentos, hipocrisia e fingimento. Nós estamos vivendo uma guerra dissimulada. Aí, a gente não pode abandonar a Bíblia. Vocês lembram do Éden? Eu sempre digo, a serpente, ela vai chamar Eva. E por que ela vai chamar Eva? Porque a mulher é mais completa do que o homem. Vai chamar Eva por quê? Porque o homem é mais prático. Eu sempre brinco e eu gosto de dizer, eu já falei isso aqui, você deve ter ouvido: homem fazendo negócio com outro. O homem é tão prático que se o homem está passando, Érica, o outro fala assim: ih, aquele é um pedreiro bom. Fulano, você pode ir lá em casa amanhã botar um piso? O homem é tão prático que o homem não liga de chegar perto. O outro lá, todo mundo passando na rua, o outro vai falar: já comprou o piso? O outro: já. Quanto tu cobra? Eles fazem um negócio. Diária ou empreitada? Cara, diária.
Homem é tão prático que o homem mostra que gosta. Por que eu brinco tanto com os vascaínos? Né, Léo? Eu brinco com os vascaínos, porque homem, ele mostra que gosta brincando, zoando. É assim. Aí o homem é tão prático que o homem fala assim: oi você, e aí? Então tu vai mesmo amanhã, né? Botar o piso lá. O outro fala: vou sim, deixa comigo. Aí o homem antes de ir embora: mas vai mesmo, hein? Porque tu é muito 7-1. Todo mundo passando. O outro fala: e tu, otário? Aí o outro: mané. Aí o outro: vai caindo. Pronto, arrebentou com tudo. Vai, beleza, vamos lá. A mulher não. Mulher, como ela é periférica, detalhista, se a mulher quer chamar a outra só para o culto, a outra está 3 pistas depois, 2 passarelas, ela grita: amiga, vem cá. A outra sobe as 2 passarelas, desce, quase atropelada em 2 pistas, vem. Quando chega perto dela, ela fala: amiga, ó, eu quero te convidar para o culto. Só que a mulher é tão detalhista que já fez assim, ó, fez um raio-x da outra. A outra só chega e ela fala: ó, amiga, então você vai no... Que isso, emagreceu. Tá crocante, hein? Roda. Morri. A mulher gosta de elogiar assim: morri. O que tu fez no cabelo? Aí a outra, a mulher gosta de ostentar: escova de Danone, querida. Ela nem sabe o que é isso. Ela: menina, você tem que ver a Diacult que eu vou fazer amanhã. Porque mulher é assim. Então, amiga, você vai no culto e você promete que vai ser muito legal. Vou, amiga. Então tá, não fura não, tá, amiga? Tchau. O homem, quando ele falou: tchau, otário, mané, tu perguntou para aquele homem assim: quem é aquele cara? Sabe o que ele vai falar? Porque o homem é assim. Cara, pensa num pedreiro bom, pensa num parceiro, cara, esse cara é meu amigo há mais de 30 anos. Homem é assim. A mulher: tchau. Aí tu pergunta: quem é aquela mulher? Aquilo é uma Jezabel, não vale nada aquela mulher. Tu vai perguntar para ela a pergunta que não quer calar: como é que tu tá falando com ela? Eu sei lidar com cobra, eu sei lidar com cobra. Se a serpente chega para Adão, imagino, pastor Marcos, uma serpente chegando para mim e falando assim: mar, ela não precisa falar quinho, quando ela falar mar, eu já estou no outro quarteirão, porque a cobra não fala. A mulher, a cobra: amiga, não tinha mão para fazer assim, deve ter feito. Vai a doida da Eva: oi menina, fala. Pronto. Entramos em guerra. A serpente dissimuladamente, olha o que vai oferecer. Satanás, olha o que ele vai fazer. Vê se não é uma estratégia de guerra. Dividir, tá no livro da Arte da Guerra, eu leio de quando em quando, que é um livro espetacular, de dividir. O lema é dividir para conquistar. Olha o que a serpente, que é Satanás, vai dizer para Eva: olha, você sabe por que Deus não quer que você coma da árvore? Porque se você comer da árvore, você vai saber coisas que você não sabe. Não é suficiente, você vai ser igual a Deus. Percebam, irmãos, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus descia para conversar com o homem e com a mulher. Se Eva tinha alguma dúvida sobre alguma coisa, era só perguntar ao próprio Deus. Segundo, se você comer da árvore, você vai ser igual a Deus. Qual foi o sopro? Quem soprou o sopro de vida em Adão e Eva? Deus. Eles tinham muito de Deus neles, mas Satanás conseguiu dividir Eva do propósito, dividir Eva de Adão. E sabe o que aconteceu? O mundo entrou, o caos entrou, aliás, no mundo. Você precisa entender que nessa guerra dissimulada, pessoas vão te fazer propostas. Eu quero, em nome de Jesus, esse ano, abrir os teus olhos para as propostas que vão te fazer. Porque pode ser que queiram te separar do teu futuro. Isso é estratégia de guerra.
Então, pelo amor de Deus, cuidado com os elogios. Eu tenho aqui grandes pregadores que vão pregar muito esse ano. Aqui estão diante de mim, grandes pregadores aqui. Charles Spurgeon, ele disse algo: grandes pregadores venceram grandes desafios e perderam muitas batalhas por causa de pequenos elogios. Cuidado com amigos que concordam com tudo que você faz. Cuidado com aqueles amigos que são tão carismáticos e te levam para o erro. Eles estão trabalhando contra você. Eles não são seus amigos. A Bíblia diz que qualquer um que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Cuidado! Cuidado com quem está exercendo influência sobre você. Eu tenho aconselhado, tantos pais estão dizendo: pastor, eu não sei o que aconteceu, meu filho, minha filha foram criados no Evangelho, criados dentro da presença do Senhor, eles estão malucos agora, eles estão fazendo coisas que até Deus duvida. Aí é muito simples, se você chegar para esses pais e vai perguntar: como é que você está acompanhando as conexões dos seus filhos? Que tipo de vozes os seus filhos têm ouvido? Que tipo de literatura, de que tipo de literatura eles têm se alimentado? Você faz culto doméstico em casa? Você ora com seus filhos? Não! Você deixa os seus filhos serem cuidados, gerenciados por um mundo em que o seu inimigo maior, mais mortal, mais destruidor, está contra você, e você está dando armas, deixando o seu filho. Deixa eu falar uma coisa para você, pai, mãe, em nome de Jesus, você precisa entender que em tempos de guerra, a estratégia tem que ser diferente. Em tempos de guerra, em tempos de paz, você relaxa, mas em tempos de guerra, você tem que abrir a guarda, não pode abrir a guarda, você tem que se retesar, você tem que colocar a tua arma em punho, você tem que colocar os seus sentidos. Então, cuidado com os tipos de conexões que os seus filhos estão tendo, cuidado. Você homem, pelo amor de Deus, cuidado com o celular. Ele é uma arma poderosa para alimentar a tua vida, mas ele pode ser uma arma poderosa para destruir teu casamento. Pelo amor de Deus, cuidado. Eu estou sempre falando isso aqui, Deus sabe por que eu estou falando. Cuidado com conta fake, cuidado com esquema, sabe, cuidado. Você, mulher, cuidado com conversinhas no trabalho. Ninguém acorda dizendo: ai meu Deus, Deus me abençoou hoje, ai que dia maravilhoso, eu quero ir para um motel com alguém. Não, não, começa com conversinha. Cuidado com falsos elogios que estão objetivando vencer uma guerra e te transformar em um perdedor, em um desgraçado. Cuidado. Ninguém chega para um relacionamento, sabe, extraconjugal e diz: oi, eu quero abençoar a sua vida. Mas eles também nunca dizem: olha, eu quero transformar a tua vida num caos. Eu quero fazer você perder tudo que você tem, a começar pela confiança que tem em você. Eu quero fazer você ter uma vida de bandido. Eu quero que teu dinheiro vá pelo ralo, aquilo que você conquista com tanto esforço, eu quero que você gaste em momentos de prazer, que depois você vai se arrepender. Eu quero que você, que é amado pela sua mulher, um dia ouça dela: eu nunca mais quero te ver na minha frente, sai, leva as tuas coisas e some da minha vida. Eles nunca vão dizer isso, porque na guerra ela é dissimulada. Satanás nunca se apresenta com chifres, nunca aparece com, sabe, com a baba escorrendo, não, 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 mas ele te odeia com todas as suas forças. Então, pelo amor de Deus, vigia, pesquisa agora, bem atualizada, fiz questão de atualizar ontem, porque é tão volátil, provado estatisticamente que nunca se teve tantos relacionamentos extraconjugais como os dias de hoje. Pasmem vocês, fizeram uma pesquisa de campo em vários países, e a surpresa deles foi que de 100%, 45% das pessoas entrevistadas disseram que tiveram ou estão tendo casos extraconjugais. E pasmem vocês, 50-50 empatado entre homens e mulheres, porque com a liberação feminina, graças a Deus que a mulher está conseguindo mais espaço, mas as mulheres estão também dizendo: meu corpo, minhas regras.
Mas eu quero que você soubesse que se Deus te abrisse os teus olhos, para que, sabe, no momento de uma proposta, você visse as presas que está por trás daquela mulher bonita, daquele corpo escultural. Se você olhasse as presas desse homem que tem uma voz de locutor, alô amiga dona de casa. Se você parasse para pensar nisso, se você parasse, vocês que são estudantes aqui, para pensar que esse amiguinho que conta as melhores piadas, que é super divertido, mas tem a boca mais suja do que vala, do que privada, ele está querendo roubar a tua inocência e o teu futuro. Mas a verdade é que, como é uma guerra dissimulada, nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo nos oriente. E eu quero pedir a Deus que Deus te dê discernimento espiritual, para você entender quando você está sendo manipulado, usada, porque Satanás quer que você perca. Mas em nome de Jesus, Deus vai abrir os teus olhos espirituais, para você discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Satanás tem as suas armas. Tem uma aí, muito usada agora, chamada TikTok. Porque TikTok é uma maneira de ver pornografia sem entrar em site. Não se iluda, se você vê uma mulher que só está tampando o bico do peito, é pornografia. Mas pasmem você, se você assiste qualquer filme agora, eles agora estão legendando o palavrão, e os dubladores estão falando os palavrões mais terríveis. Deixa eu falar uma coisa para você, toda vez, e eu vou dizer mais uma vez, porque pode ser que ainda tenha pessoa aqui que tenha esse mau hábito. Todas as vezes que você fala um palavrão, você atrai a atenção do inferno para você. O inferno vai ser um lugar de palavrões, de palavras torpes. Palavrão gera maldição, até rima, gera maldição. A Bíblia diz que a língua é o leme de um grande navio. Tiago vai dizer isso. Ela é um pequeno membro que comanda uma grande embarcação. E da língua procedem as coisas boas e as coisas más da vida. Com a língua nós abençoamos a Deus e os nossos irmãos, e com a mesma língua nós amaldiçoamos. No começo ele diz: a língua tem o poder de incendiar uma floresta e todo o curso de uma vida. Quando se fala palavrão, o inferno olha. Que tal você transformar murmuração e palavrão em adoração? Quem pode nesse momento dizer glória a Deus? O céu está olhando para você nesse exato momento agora. Pastor, um exercício fácil? Claro que não é, por isso mesmo que eu estou falando que nós estamos em guerra. Em guerra nós temos que ter posicionamentos diferentes. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos ouvindo? E tem muito pai aí dizendo: o meu chamado, o meu ministério, a filha está virando lésbica, o filho está virando homossexual. Ele não está percebendo, parece que ele está no mundo de Bob, não está percebendo que o menino está totalmente afeminado, que a menina está totalmente masculinizada. Ele não está percebendo que nessa guerra existe a dissimulação. E qual é a frase do momento agora? Todos devem ser aceitos do jeito que decidirem ser. Ainda bem que eu estou dentro da igreja, um lugar laico, pelo menos deve ser, que eu tenho liberdade de culto. Eu vou dizer para vocês que homossexualismo, lesbianismo e todos os LGBTQ mais Y são pecado. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai guardar o teu filho, que Deus vai guardar a tua filha. Eu estou profetizando que se você vai abrir os teus olhos para essa guerra, eu quero profetizar: teu filho vai casar com uma mulher abençoada, a tua filha vai casar com um príncipe. Vocês vão vencer essa guerra em nome de Jesus. Pastor, meu filho está doido. Continua guerreando em oração, continua buscando ao Senhor. Pastor, caiu, levanta de novo e segue em frente, porque você pode perder uma batalha, mas a guerra você não vai perder. Deus é contigo. Deus é contigo. Você precisa entender que hoje nós precisamos conversar até com as crianças. Você tem um filho de 12 anos, converse com ele como se ele tivesse 18. Se você tem um filho de 18, converse com ele como se ele tivesse 40.
Porque nessa guerra, se você não chegar na frente, você perde. Pastor Cláudio Duarte falou certa vez que o menino chegou, o pai chegou para o menino e falou assim: meu filho, você já está com 11 anos, nós precisamos conversar sobre sexo. Ele falou: tá ok, papai, o que você quer aprender? Eu estava com a Sofia numa festa, a Sofia imita muito bem as pessoas. Não estou vendo Sofia, está aqui? Não estou vendo Sofia. Ah, está ali, está ali. A gente estava ali no Madeiro, comendo sanduíche, aí uma garota conversando, duas menininhas, gente, pirralha. Uma falando: ai amiga, mas eu fiquei com ele, mas eu só fiquei porque ele era muito lindo, sabe? Eu beijei muito, mas ele mora longe, amiga. Eu não quero. Tudo bem que ele era um bofe, ele era gostosésimo, mas eu não queria ir para tão longe, não, para ir para longe, para gastar, só para dar um beijo na boca, só para ficar com ele. Não, se ele estiver aqui, porque ele é lindo demais, amiga. Mas tá, umas pirralhas. Eu me lembrei da minha mãe, eu falei: Jesus, minha mãe aqui. Ô Jesus querido. Porque, meu irmão, a minha mãe e meu pai me obrigavam para ir para a igreja. E um dia que pegaram, eu estava brincando de pique-esconde, para você ter uma ideia como é que era o tratamento hard daquela época. Eu estava brincando de pique-esconde, na casa de um irmão que nós estávamos visitando. E de repente, sabe aquele negócio que o pique está com quem? Está com você. Aí quem está contando o pique, fala assim, 1, 2, 3, tal, posso ir? Aí quem está escondido fala: pode, não tem isso? Eu procurei um lugar para esconder, não tinha um banheiro. Eu entrei no banheiro, aí uma amiga minha que chamava Nega gritou assim: pode ir? Aí eu: vem! Minha mãe passou. Voltou. Eu vi você chamando a menina para o banheiro. Aí eu falei: não, antes de eu falar. Gente, eu tenho vontade de dar uma costa na minha mãe. Até hoje eu tenho vontade de dar uma costa na minha mãe. Ah, Jesus querido. Eu ia para a igreja, minha mãe, dobra o joelho, ora. Eu não quero orar, ora! Eu não quero orar, porque eu era mais rebelde, porque eu sempre fui mais comunicativo e eu gostava de ir. Ora! Eu não quero orar, mãe. Ora, se não vai apanhar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou na tua presença, contrito, quebrantado. Pronto. Me obrigou para ir para a igreja. Olha eu aqui pastoreando vocês. Olha aqui, eu quero declarar em nome de Jesus: tenha medo desse filho não, pai. Não seja covarde não, nessa guerra a gente tem que perder alguma coisa, inclusive o sorrisão do teu filho em algum momento. Mas ele vai deixar de sorrir agora para ele gargalhar no futuro, quando ele for bem sucedido. Então não tenha medo não, tenha limites nessa casa. Você está em guerra, nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Minha mãe, eu já falei, tem uma mira. A gente fazia coisa na igreja, falava assim: vou te pegar. Eles pegavam uma sandália, não sei o que acontecia. Tu podia correr para onde for a sandália. A sandália parecia que era até do exército, Larissa. Sandália, pum! Como é que essa sandália me achou? Tinha um drone de Deus. Tenho 8 irmãos, todos crentes em Jesus. Eu quero declarar que você vai vencer essa guerra. Teus filhos não vão perder essa guerra. Ah, meu Deus do céu, você não vai perder. Sabe por quê? Porque se você não entender esse princípio, você vai morrer. Presta bem atenção. Se você alimentar esse inimigo, não se iluda. Ele vai sorrir para você, mas ele vai matar você. Se você não entender esse princípio, você vai morrer. Eu já contei aqui, e tem uma matéria na internet muito conhecida, depois vocês pesquisam, que uma moça começou a criar uma jiboia. Não sei se é essa moça, eu só peguei essa imagem por ela ser ilustrativa. Pessoas que têm o hábito de viver com pitons, com cobras grandes. E uma mulher estranhou que ela foi cuidando da cobra, e vocês sabem que a cobra ela não come todo dia, né? Depois que a cobra atinge uma idade, ela come animais pequenos, e ela fica 3 semanas, 4 semanas sem comer. É o tempo de digestão dela, né? À medida que os animais vão aumentando, ela fica mais tempo. E aí a mulher estava dando as coisas, e a cobra foi crescendo, ela criando a cobra desde pequena, a cobra foi crescendo, e ela alimentando. De repente, a cobra parou de se alimentar. E ela dava lá os animais pequenos, a proteína que ela estava acostumada a dar, mas a cobra não se alimentava, foi deixando.
e ela estranhando aquilo. E ela tinha um hábito, dormia com a cobra. Dormia com a cobra. E ela dormindo com a cobra e tal, aí ela levou a cobra no veterinário. Ele investigou para ver se a cobra estava com problema. Não, ela está bem, está com saúde, está tudo certinho com a cobra. Passou um tempo de novo, ela voltou, falou: doutor, a cobra, ela não quer comer, mas ela não está querendo comer. Aí falou: mas estranho, ela não quer comer. Aí ele fez uma pergunta para ela: você falou que dorme com ela, né? Falou: dorme. Ele falou: ela dorme como do teu lado? Ela dorme enrolada ou esticada? Ela falou: ela sempre dormia enrolada, ou perto do meu pé, ou próximo à minha cabeça, mas de um tempo para cá, ela está dormindo bem esticada. Eu acordo até, tem uma surpresa que ela está igual um pedaço de pau esticada. Sabe o que ele disse? Tire ela da sua cama. Ela está medindo o teu tamanho, para quando você estiver no tamanho, ela vai te comer. Irmão, se no reino animal existe esse instinto cruel de um animal, que alguém que cuida dele com carinho, porque o instinto dele, presta bem atenção, a Bíblia vai dizer que Satanás é maligno. Não espere que Satanás tenha um modus operandi diferente com você, porque você é mais bonitinho. Não espere compaixão de Satanás, porque entre os atributos dele não está a misericórdia. Ele está alimentando o teu ego, ele está alimentando a tua covardia, ele está alimentando o teu vício, para quando você estiver gordo, estufado, preparado para o abate, ele sem dó nem pena vai acabar com você. Será que não está na hora de fazer uma limpeza nesses relacionamentos, não, irmão? Será que não está na hora de você parar de ouvir essas mesmas pessoas? Pastor, como é que eu faço, né, Rafa? A gente sempre tem esse conflito na questão da evangelização. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é limpo, limpe-se ainda. E essa limpeza às vezes inclui você tirar do teu círculo mais íntimo de amizade pessoas que não estão te fazendo bem. Pastor, como é que eu prego? Pregue em tempo e fora de tempo, ore, tenha sempre uma mão amiga. Agora presta bem atenção, relacionamento não, cuidado com relacionamento. Você tem que ter cuidado, você tem que pedir a Deus discernimento. E quem resolve ter uma vida de evangelismo pessoal, tem que pedir a Deus discernimento espiritual. Você quer uma prova? Apóstolo Paulo e Silas, em Atos capítulo 16, você vai ver que eles estão chegando, e aí de repente vai passar uma moça e vai dizer: verdadeiramente esses são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que ela fez isso durante muitos dias. Essa mulher tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno. E aí, depois de muitos dias, a Bíblia diz que depois de muitos dias, significa que essa situação se repetiu. Ela vai, de um dia, Paulo vai olhar para ela e vai falar: em nome de Jesus, sai dela. Se você pudesse perguntar a Paulo, pensa bem, Paulo, um camarada que segundo a teologia tinha os 9 dons. Se você chegasse para Paulo e dissesse para Paulo: Paulo, como é que ela te enrolou esses dias todos? Ele vai dizer: porque ela disse verdades. Ela falou coisas que eram verdades. Satanás, ele fala verdades objetivando enganar você. Por isso que eu digo, volto a dizer para você: cuidado com quem só bota a mão na tua cabeça e diz que tu é maravilhoso. Cuidado com quem concorda com tudo que você faz. Existem as irmãs que não fazem nada sem consultar um vaso, e os irmãos também. Ele tem que consultar, nem que seja um vaso de planta ou um vaso de sanitário, ele tem que consultar um vaso. E ele não entende que ele às vezes está sendo manipulado. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir que você peça a Deus que te dê discernimento espiritual, para você entender se nessa guerra Satanás está usando dissimulação. Em nome de Jesus, que Deus abra os teus sentidos espirituais. Estou caminhando para o final. Eu sei que a mensagem hoje não é muito glória a Deus. Tu conhece gente assim? Você cuidado, que tem muita. Você crente que você está avançando, mas você está atrasando a tua trajetória. Teu caminho está muito mais pesado por causa das alianças que você está fazendo. Diga para o irmão que está ao teu lado: Deus te livre. Você sabia que tem muita gente assim?
Cuidado. E por que eu estou... Você percebeu que eu não estou usando animais dessa vez? Estou usando pessoas? Porque são pessoas. Nessa guerra, Satanás usa pessoas. Cuidado. Nós estamos vivendo uma guerra de estratégias, diga, de estratégias. Olha o que Provérbios capítulo 20, versículo 18, eu estou caminhando para o final, vai dizer: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai para a guerra precisa de orientação. É por isso que nesse domingo chuvoso, você está aqui recebendo informações que vão fazer você vencer essa guerra. Porque nessa guerra estratégica de Satanás, que ele tem as suas peças, tem os locais da sua infantaria, da sua artilharia, ele tem seus tanques de guerra, você vai entender essa estratégia. Então, em nome de Jesus, é fato que nós estamos vivendo um momento delicado, é fato. Mas você precisa entender uma coisa, e eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Você precisa entender que o império das trevas é organizado. A gente comete erro, a gente só vê demônios, meu caro Anderson, aqueles que urram, que a gente dá um bicudo, igual cachorro que late, mas não morde. Eu quero que você saiba que essa raça, essa casta de demônios que urram, é ralé. Essa casta de demônios que fazem barulho, eu vou matar. Ainda bem que está parando isso. Tinha uma moda das igrejas de ficar entrevistando demônio. Já viu? Uma moda, não dá oportunidade para ninguém no culto, mas Satanás pode falar no culto. Uma irmã que eu quero dar um testemunho, não pode, porque é a ordem do culto. Agora, está endemoniado, vem cá, bota a mão para trás, fala o teu nome, pode observar, todos eles. Eu vou acabar. Aquela voz. Aí, eu vi um demônio educado, pastor Marco, um demônio educado, que ele falou: o que você quer fazer com ele? O pastor Renato: o que você vai fazer com ela? Eu quero matar. Mais o que? Eu quero acabar com as finanças dela. E mais o que? Eu quero desculpe, eu quero destruir. Eu falei: pelo menos educado. É um demônio que fala: pode passar para o meu abismo. Educado. Esses demônios, eles são uma casta de demônios inferior. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Estou falando de briga de nível, gente. Então se prepare para uma guerra estratégica. Você tem que ter estratégia. Perceba quando Satanás está querendo levar você para uma estratégia dele. Para encerrar, cuidado com o campo do inimigo. Porque se você não entender o campo do inimigo, ele vai se infiltrar no teu campo. E você vai chegar um momento que não vai saber se é o teu campo ou o campo do teu inimigo. Todos que conhecem história aqui, eu estou aqui com a imagem do cavalo de Troia. Na briga, eles colocaram os soldados dentro de um cavalo e deram como presente para os inimigos. E os inimigos receberam como se fosse um tratado de paz, e receberam, mas dentro desse cavalo estavam centenas de soldados, e esperaram anoitecer, e quando anoiteceu, eles saíram. Por quê? Porque eles tinham conhecimento do campo do inimigo. E tem muita gente que não tem conhecimento do campo do inimigo, e você precisa entender quando Satanás está tentando te atrair para o campo dele, ou quando ele está fazendo do teu ambiente um lugar dele. Perceba quando o seu cônjuge quer arrumar confusão. Ele pode não saber, mas talvez Satanás esteja usando ele. Sabe para quê? Para estragar o teu campo, para acabar com a tua vida. Entenda. É lógico que nem sempre é Satanás, às vezes você que está devendo mesmo. Quero avisar isso aqui, porque tem gente: o capeta. Não foi o capeta. Eu sempre tenho cuidado, quando chego em casa com a Lília, pergunto para a Sofia como é que estão as coisas. Outro dia eu cheguei em casa e falei: e aí, Sofia, tudo bem? Ela falou: não, pai, eu até já apanhei. Eu falei: Jesus querido, então
Porque se a Sofia já apanhou, que é aquele dia da casa, meu Deus. Perceba quando alguém no trabalho quer te estabilizar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não estou sendo profeta do caos, mas amanhã pode ser que alguém queira te desestabilizar, queira tirar a tua paz, queira levar você para o campo do inimigo, ou fazer do lugar onde você está. Cuidado da igreja, que tem gente querendo te envenenar. Gente querendo te envenenar. Olha, cuidado, larga de ser bobo, hein? Larga de ser boba, hein? Olha, hein? Se valorize, hein? Cuidado, hein? Eu já soube que teve gente que falou para obreiro aqui: nossa, te escravizam aqui. É porque não falou para mim. Se falasse, eu falei: exatamente, eu sou escravo da verdadeira liberdade. Eu sou escravo de orelha furada. Eu estou servindo a Deus aqui, não é porque eu sou obrigado, não. É porque eu tenho prazer de servir na casa de Deus, porque eu amo servir ao Senhor. Eu não estou preocupado se quem está me liderando não tem os belos olhos que eu gostaria, não tem o tom de voz que eu gostaria. Cuidado com o jeito da tua vizinhança que quer te envenenar. Cuidado com o jeito do trabalho. Cuidado com isso, porque pode ser uma estratégia de Satanás. O camarada chegou em casa, e quando ele estava entrando na casa dele, na rua dele, um camarada chegou para ele e falou assim: ó, aquele cara ali é maior safado. Ele falou: quem? Aquele vizinho ali, ele estava me cedendo luz, e agora ele cobrou uma conta altíssima aqui, ele é um canalha. Aí o cara falou: você tem razão. Quando ele chegou mais na frente, o cara que o outro estava falando saiu e falou assim: eu estou vendo que você estava falando com aquele cara lá. Você sabe o que ele fez? Eu cedi a luz para ele. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava usando um ar-condicionado, ele estava usando o dia todo com o ar-condicionado ligado, a conta veio uma fortuna, agora ele não está querendo pagar, esse cara não vale nada, é um safado. Aí ele falou: você tem razão. Quando ele entrou dentro de casa, a mulher dele falou assim: bonito, eu estava te vendo, um cara falou do outro, você falou que ele tinha razão, depois o outro falou do um, você falou que ele tinha razão, tu é um duas caras. Ele falou: você tem razão. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não quero brigar, dá licença que eu não estou afim de brigar. Deixa eu falar uma coisa: se você decidir no teu trabalho que amanhã você vai ser um pacificador, se você decidir na tua casa que você vai ser um pacificador, se você decidir no teu bairro que você vai ser um pacificador, se você decidir que no trânsito você vai ser um pacificador, Satanás pode tentar todas as estratégias para te levar para o campo dele, mas você vai vencer em nome de Jesus e vai cantar o hino da vitória. Mas eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, nós vamos já encerrar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando uma pessoa chegar para você e começar a falar mal de alguém, deixa eu te ensinar uma coisa. Quem quer aprender, diga amém. Quando alguém chegar e começar a falar de alguém para você, faça uma pergunta muito simples, mas ela vai ter um efeito muito especial. Pergunte para a pessoa que está falando dos outros: onde você quer chegar com essa informação? Não estou dizendo que você não vai ter um amigo, um confidente, que alguém vai chegar: rapaz, abre teu olho, está acontecendo isso e tal. Mas normalmente pessoas que falam de tudo e de todos. Então é importante você perguntar para alguém: ok, onde você quer chegar com essa informação? Transforme a informação que ela está te dando numa pergunta para que ela raciocine: onde você quer chegar com isso? Qual é o teu objetivo? O que você quer? Eu acho que, guardado algumas proporções, a maioria vai ficar descadeirada. O reverendo T.D. Jakes, ele diz uma coisa interessante: gente boa em falar pelas costas normalmente é incompetente para fazer outras coisas. Mas não se esqueça que existe corrupção ativa e passiva. Quem fala de você, quem fala dos outros para você, também falará de você para os outros. Então abre os seus olhos, nós estamos em guerra. Abre os seus olhos, cuidado com fofoca, que ela pare em você. Vou falar, tem gente que pastor Silas gosta de falar, eu não gosto de falar algumas coisas, que o nosso pastor tem autoridade de muito mais tempo de ministério, para que ninguém pense que ele está forçando uma barra, é do temperamento dele. Mas eu vou falar aqui uma coisa que ele fala: gente, ser pastor, você tem que ver, que desafio é ser pastor. Se a gente brinca muito, a gente não tem unção. Se a gente é sério demais, a gente não é amoroso. Se a gente fala alto, a gente é desbocado. Se a gente fala muito contido, é muita letra.
pouca unção, muita letra. É um personagem. Se você é obeso, que vergonha, um pastor obeso. Se você malha, lá, um pastor cultuando o corpo. Se você não fala da mulher, que pastor cara de pau, nem cita a mulher. Se você cita a mulher o tempo todo, olha lá, isso é esquema, a maioria dos casamentos estão tudo acabado, fica fazendo essa média na frente de todo mundo. É uma desgraça. É uma desgraça. Tem gente que está falando umas coisas comigo, eu estou falando assim, mas tem outro lado da questão também. Tem gente que está falando comigo, pastor, porque eu sou assim, 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 assim. E eu estou quieto, olhando, mas dentro de mim eu estou assim, mentira! Nós estamos em guerra, gente. Você precisa entender, nós estamos em guerra. Se você esquecer de tudo que eu falei, não se esqueça de repetir essa frase, para que ela abra os teus olhos espirituais, os teus sentidos, para momentos e situações que você vai atravessar essa semana. Diga, nós estamos em guerra. Charles Spurgeon vai dizer algo que eu acho fantástico. Isso aqui é um bálsamo para as minhas dores. Ele diz assim, olha, se falarem mal de você, não se preocupe, provavelmente você é muito pior do que falaram. T.D. Jakes, certa vez ele estava chegando num bairro, num lugar, e quando ele foi passando, uma moça falou com ele, você é o T.D. Jakes? Ele falou, sou. Falou, eu tenho vergonha de pessoas como você. Você é um mercador do evangelho, você prega na televisão e você ganha fortunas em dinheiro, e você vive nababescamente, você é uma fraude. E perguntaram para T.D. Jakes, para quem não sabe, T.D. Jakes é um dos pregadores mais conceituados, conselheiro de presidentes, ele tem uma igreja gigantesca, a cada culto tem 25 mil pessoas em cada culto, e é um profeta, um homem e aí, T.D. Jakes, ele saiu, e uma pessoa arguiu ele, falou isso, e aí perguntaram, e o que você fez? Ele falou, abaixei a minha cabeça e continuei caminhando. Mas na frente ele chega, uma pessoa fala assim, você é o T.D. Jakes? Ele diz, sim, T.D. Jakes, você é uma bênção. Meu filho estava drogado em casa e uma madrugada ele ligou a televisão pilotando canais e ele achou o senhor pregando, e aí o Espírito Santo conversou com ele, meu filho foi liberto das drogas, está cheio de Deus e ele mudou a vida, você é uma bênção. E aí perguntaram, o que você disse? Ele disse, abaixei a minha cabeça e continuei a caminhar. Sabe o que eu estou aprendendo? Eu estou querendo te ensinar, em nome de Jesus. Se você tiver os seus sentidos focados em Deus, você nem vai ficar besta com elogio, mas você também não vai se abater com as críticas. Você vai aprender a olhar para frente, para o autor e consumador da tua fé. Então, em nome de Jesus, essa semana, tome uma posição de guerra. Entenda a estratégia, entenda quando é dissimulada, entenda quando é uma guerra de narrativas, entenda quando é o Satanás tentando levar você para o campo dele. Mas eu tenho uma notícia para te dar, e eu queria que você ficasse de pé agora, toda a igreja. A boa notícia, e se depois do que eu vou falar você não se alegrar, você precisa rever os seus conceitos. Eu quero te dar uma boa notícia, nós estamos em guerra, Deus não está em guerra, porque ninguém guerreia contra Deus. Deus não está, diga, Deus não está em guerra. Por isso que nós não vamos perder. Você pode ter perdido algumas batalhas, você pode ter perdido algumas frentes, você pode ter sido até saqueado, mas eu quero que você saiba que você pode perder uma batalha, mas a guerra final você não vai perder, porque Deus é contigo. Salmo 66, versículo 7 diz assim, pastor Marcos: Deus governa para sempre com seu poder, os seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Isso aqui é um comando que o salmista está dizendo para o reino espiritual. Não se levanta contra Deus não. Eu quero dizer para você que Apocalipse capítulo 22 nos dá um spoiler final de tudo isso aqui, e eu vou usar somente a Bíblia, e depois do que eu disser,
o louvor entra cantando, vocês se expressem como vocês gostariam de se expressar, porque eu acho que não existe coisa mais poderosa para se dizer, para encerrar uma mensagem, do que usar a palavra literalmente que ela está escrita. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, acompanhe comigo aqui, diz o seguinte: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio, isso aqui é a visão de João, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Ali não haverá mais maldição. Nessa cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Prepara o coração. Eis que cedo venho. Bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias, as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me aos seus pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, os que guardam as palavras desse livro. Adora somente a Deus. E ele disse-me ainda: não seles, não feches as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio, o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem! E quem ouve diga: vem! E quem tem sede venha! E quem quiser receber